Por que o primeiro episódio de Game of Thrones é tão bom? Game of Thrones é sem dúvida uma das séries que mais revolucionou a televisão, principalmente no seu auge, que durou até o final da 6ª temporada. Mas tudo isso só foi possível por causa de um começo brilhante, lá no primeiro episódio, que foi a introdução perfeita desse universo. No vídeo de hoje, vou listar alguns motivos e te explicar o porquê do primeiro episódio de Game of Thrones ser tão bom. Meu nome é Pedro e você está no Westeros Brasil, um canal 100% focado em Game of Thrones. Então se você se interessa por GOT, já se inscreve no canal e deixa o like. Então sem mais enrolação, vamos com o vídeo. O primeiro ponto é o prólogo. A introdução da série é a mesma que nos livros, e é uma adaptação perfeita. Então já começa por aí. Se você já tiver lido os livros antes, é bem provável que um sorriso se forme na sua boca. Mas mesmo que você não tenha lido os livros, esse prólogo é perfeito. Principalmente por dois motivos. O primeiro é que ele introduz a Patrulha da Noite, grupo que veremos por praticamente toda a série em um dos núcleos mais importantes da história. E o segundo motivo, e o mais importante, onde nós temos os chamados White Walkers, que nos livros se chamam os Outros, que são a principal ameaça das crônicas. Sendo assim, com apenas um prólogo, a série já consegue com perfeição introduzir a grande ameaça. Logo após o prólogo, temos a abertura da série, que é sensacional. Não só pela trilha sonora, completamente icônica e reconhecida no mundo todo, mas também pelas cenas, onde nós temos as principais localidades de Westeros sendo mostradas ao longo da introdução. E o mais legal é que esse mapa vai mudando várias vezes conforme o episódio, como se fosse algo vivo. E essa abertura é simplesmente genial em todos os sentidos. Então, finalmente, depois disso, temos o nosso primeiro encontro com a casa Stark com Winterfell. Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo não são um universo onde você pode simplesmente definir que tal personagem é o principal, mas sem dúvida que a casa Stark é a que mais chega próxima disso. E no primeiro contato que temos com ela na série, fica óbvia a figura do protagonista da casa, Lord Eddard Stark, e ele já fala logo no começo de sua participação sua icônica frase e uma das frases mais importantes de Game of Thrones, que é o lema de sua casa, chamado de Winter is Coming, que na tradução significa o inverno está chegando, já mostrando uma relação entre a casa Stark com os White Walkers. Tudo ainda é muito novo e não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas com a introdução da casa Stark, as explicações vão se revelando. Mas óbvio que na série e nas crônicas, ela não é revelada de maneira expositiva, mas sim como parte viva daquele universo. Conhecemos os personagens da casa, Eddard Stark, também chamado de Ned, sua esposa Catelyn e seus filhos, Robb Stark, Sansa, Arya, Brandon e Rickon, assim como o filho bastardo de Ned, chamado de Jon Snow. Em apenas poucos minutos, já conseguimos ter uma ideia de como funcionam os seus personagens e suas interações. Por exemplo, nós vemos já no primeiro episódio que Arya odeia fazer costuras. Então, já temos uma ideia de que ela não gosta dessa imposição de ser uma lady e é uma personagem bastante rebelde. Outro momento é na relação conflituosa entre Catelyn Stark e Jon Snow, onde apenas com um olhar nós já entendemos que esses personagens têm uma relação conflituosa, mostrando assim uma grande qualidade no roteiro. Temos então o julgamento do desertor da Patrulha da Noite, o que já mostra que Ned é um homem que, apesar de ser honrado, é bastante duro e não é piedoso com desertores. Após isso, os Starks encontram os lobos. E vale uma curiosidade sobre isso, que nos livros, essa foi a primeira cena pensada e escrita pelo criador da saga, George R. Martin, a cena em que os Starks encontram seus lobos. Temos aqui um momento mágico e marcante, e que já é mais um indicativo da fantasia contida nesse universo. Cada um dos 6 Starks recebe um lobo, e esses lobos irão acompanhar cada personagem.
E se você quiser saber uma teoria sobre o nome desses lobos, vou deixar na descrição do vídeo o link para você assistir o vídeo que eu fiz sobre essa teoria. E quando acabar esse vídeo você confere lá. Continuando, após esse momento, nós temos a revelação da morte de Jon Arryn, personagem que ainda não conhecemos, mas já dá para entender que era alguém importante. Pouco tempo depois, em decorrer disso, temos a chegada do rei Robert ao Winterfell, assim como toda sua comitiva. Conhecemos ele, sua esposa Cersei, e já na primeira cena já dá para notar que é alguém completamente insuportável, seu irmão gêmeo, Jaime Lannister, que parece ser alguém super arrogante, e o herdeiro do trono, Joffrey Baratheon. Além, claro, de um dos personagens mais carismáticos de toda a série, e que tem a introdução em um bordel, chamado de Tyrion Lannister, o irmão mais novo da rainha Cersei. Conhecemos um pouco da história desses personagens. Sabemos que Ned e Robert eram muito amigos, e que Robert amava Lyanna Stark, irmã mais jovem de Ned e que havia falecido. É nesse momento em que temos a introdução de Daenerys Targaryen. Ela chama a atenção de imediato pela sua beleza e também pelos seus cabelos, que são completamente diferentes de todos, sendo o branco dos Targaryens. Ela tem um irmão mais velho, chamado de Viserys, e já podemos notar o quão louco e imprestável ele é, apenas na primeira cena. Descobrimos nesses momentos que os dois estão exilados em outro continente, pois a sua família no passado eram os reis de Westeros, e eles acabaram sendo expulsos e perderam o trono justamente pelo rei Robert, em uma rebelião, colocando assim já em um primeiro momento uma grande rivalidade entre esses núcleos de personagem. Voltando para o Winterfell, descobrimos que Sansa e Joffrey irão se casar no futuro, e apesar de que Catelyn está bastante receosa sobre isso, Sansa sonha em se casar com o herdeiro do trono, algo que será bastante importante para o futuro, e ela vai se arrepender demais com esse desejo. Temos a festa de Winterfell, onde Jon Snow é ignorado, pois Catelyn não o deixou participar. É nesse momento em que Jon decide participar da Patrulha da Noite, a mesma que vimos lá no prólogo, ao conversar com seu tio, Benjen Stark. Temos também dois encontros de personagens da casa Stark com a casa Lannister, que faz começar a maior rivalidade das crônicas. Temos um encontro hostil entre Ned e Jaime, mas também temos um encontro um pouco amigável entre Tyrion e Jon, ambos possuindo diálogos sensacionais. Voltamos para o outro continente, com Daenerys Targaryen, e temos o seu casamento com Khal Drogo, um personagem absurdamente bárbaro e forte. E temos a promessa da reconquista de Westeros. É nesse momento também em que nós conhecemos Jorah Mormont, aquele que será o principal seguidor de Daenerys. E por fim, no episódio, temos o momento mais impactante de todos, quando o rei, Ned e sua comitiva saem para caçar. O filho de Ned, Bran, decide escalar, apesar de sua mãe, mais cedo no episódio, o ter proibido de ter feito isso. Com isso, Bran tem um encontro que deixa não só ele chocado, mas como todos que estão assistindo. Cersei e Jaime, os irmãos gêmeos, estão tendo uma relação amorosa, em uma cena de incesto. Cersei percebe a presença do garoto e Jaime vai atrás dele rapidamente. E depois de falar uma das frases mais impactantes da série, "As coisas que eu faço por amor", ele joga o garoto da torre, o fazendo cair vários metros. O episódio acaba. Esse episódio é perfeito por vários motivos. Primeiro, pelo fator de adaptação, pois é como se o livro de George Martin de fato tivesse ganhado vida. Segundo, por toda essa introdução a personagens e ao universo. Não temos tudo entregue de bandeja, são pequenos detalhes que o telespectador tem que ficar atento. Além disso, temos diálogos geniais, algo que vai ser marca da série, até pelo menos o final da 4ª temporada. E por fim, temos um momento final chocante, que te faz ficar de boca aberta e querer logo assistir o 2º episódio. Isso são detalhes que fazem parte de toda a série de Game of Thrones, pelo menos durante o seu auge. Uma grande riqueza de universo, grandes diálogos e momentos incrivelmente chocantes,
e algo que faz você ficar incrivelmente viciado por esses episódios e querer sempre assistir o próximo. O primeiro episódio de Game of Thrones é um dos melhores primeiros episódios de qualquer série. Se você quiser outros vídeos como esse, mas falando sobre os outros episódios, é só deixar o seu comentário pedindo aqui. E se você quiser saber como foi o piloto da série, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui no card. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e tchau.